Bom dia a todos os amigos, bom dia comunidade tapetinguense, bom dia a todo o povo que comigo está nessa reunião, nessa coisa gostosa, nessa comunhão do Espírito Santo. E bom, né, hoje é uma manhã de segunda-feira, né, o primeiro dia útil, né, da semana, estamos no segundo dia do mês de setembro. Eu quero declarar um bom dia a todos vocês, uma semana rica em bênçãos. E nós estamos começando com um novo quadro do Ministério Vida e Esperança. Esse quadro, ele é um quadro que diz assim o respeito à palavra do dia, palavras de aconselhamentos. Nós hoje temos uma palavra que vai fortificar a sua fé, uma palavra que fala sobre o chamado de Deus na vida das pessoas. Nós vamos testemunhar do que Deus tem feito em nossas vidas. Nós vamos fazer uma mensagem muito rápida, reflexiva, mas esse conselho prático, essa palavra que eu não posso dizer sobre mensagem, mas uma palavra bem legal que nós vamos trazer para você, é sobre esse chamamento. Estamos aqui com a palavra de Deus. Se você puder acompanhar aí na sua casa também, para fazer essa leitura, nós vamos estar aqui é, lendo Isaías no seu capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número. Do versículo 1 ao versículo 8, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes encobriam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amados, nós estamos aqui diante de uma palavra que nos fala sobre a chamada de Deus na vida do homem. O que nós vemos é que, como está escrito lá no Novo Testamento, que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Nós vemos daqui já nos primeiros capítulos de Isaías é que Deus estava revelando o seu ministério para com Isaías. E Isaías começou a ter visões prediletas, visões acerca do reino de Deus. E nós, amados, estamos aqui trazendo-vos essa palavra, uma palavra muito eficaz, para que vocês fortifiquem a vossa fé no Senhor. Talvez existem pessoas que estão me escutando agora que estão se achando incapazes, estão se achando aquela pessoa que não tem valor, talvez porque o homem não quer valorizar, talvez porque o homem não quer reconhecer o seu chamado, reconhecer o seu ministério. Mas nós dizemos uma coisa importantíssima para vocês que nos ouvem agora. Deus, ele tem um chamado para vocês. Ele tem uma certa ligação com você. Quando ele escolheu Isaías, ele começou a manifestar os sinais. Quem sabe na sua vida, você que está aí do outro lado, não está sendo diferente. Deus tem mostrado sinais, Deus tem mostrado maravilhas, tem despertado dons. E você às vezes tem se acovardado.
Talvez como Jeremias, que disse que era um homem sem conhecimento, sem palavras, era um menino, não sabia falar e não podia ser usado por Deus. Mas o que acontece é o seguinte, amado. O que acontece é que nós sabemos, nós entendemos que Deus, Ele, quando tem um chamado, Ele começa a despertar. Ele despertou na vida dos apóstolos, na vida de Moisés, começou a despertar na vida de José, nos sonhos. Davi começou a lutar, a guerrear. Então Sansão começou a criar força, começou a brigar lá nos afazeres dele, começou a ser um homem potente lá no campo. Saul, apesar de suas falhas, mas também foi experimentado e trabalhou com o Senhor. E nós vemos que Deus, quando tem um chamado na vida do homem, o homem às vezes passa decepções, o homem às vezes passa lutas, passa problemas, mas Ele é quem garante a vitória. E nós precisamos, nós que somos chamados para obreiros, para missionários, para pastores, para evangelistas, para pregadores, nos apostar nessa palavra, nos apossar pela dizendo e apostar nela. Por quê? Porque quando Deus tem um chamado na sua vida, não adianta. O adversário ele vai investir, vai haver críticas, vai haver disse-me disse, levantes, você vai passar a sofrer perseguições, você vai passar a ser experimentado, você vai passar a ser quebrado como vaso para ser usado, como Jeremias estava lá no Jeremias 18, sobre o vale de ossos secos. A palavra de Deus nos diz isso, né, que Deus pegou lá, amassou o barro, trabalhou para que daquele vaso fizesse um bom vaso e esse vaso cheio de tesouros preciosos. Talvez você está se sentindo incapaz, talvez o homem tenha humilhado você, tenha jogado você na cova dos leões. E Deus me trouxe essa palavra nesta manhã, uma palavra aqui do Ministério Vida e Esperança e também do pastor Elias Ramos, esse que vos fala, uma palavra para que você se fortaleça, para que você alcance uma vitória da parte de Deus, alcance algo tremendo, algo esplêndido que vem dessa glória tão infina, dessa glória que vem a nós todos os dias, dadas pelo Senhor. Mas pastor, como é que eu vou descobrir o que Deus tem na minha vida? Olha, como é que você vai descobrir o que Deus tem na sua vida? É você se colocar na posição. Se você dá para sentir, Isaías sentiu os sinais, sentiu as visões. Então Deus está falando com você nesta manhã dessa segunda-feira, do começo de setembro. Setembro é mês de missões. E nós começamos falando com você sobre a chamada de Deus. Deus tem manifestado-se na nossa vida. Então o que você vai fazer, meu irmão? O que você vai fazer, minha irmã? Olha, se coloca na posição do Senhor. Deus fez uma pergunta para Isaías: a quem enviarei? E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Então Deus está esperando de profetas, levitas, pregadores de última hora, João Batistas, homens de coragem, mulheres de coragem, para enfrentar as lutas, enfrentar os problemas e dizer assim: olha, realmente o Senhor existe. Realmente o Senhor pode mudar a tua vida, transformar. Não estou falando aqui de homens ousados que querem ganhar vantagens, que querem ocupar os púlpitos das denominações com suas pregações levianas, com seus conhecimentos teológicos que mais parecem uma salada de fruta, na qual tem buscado conhecimento próprio, que quando chegam nos púlpitos para pregar, o que acontece? As pessoas saem vazias. As pessoas saem totalmente sem conhecimento de causa. E nós queremos vos alertar sobre isso, que você, meu querido e minha amada, você é chamado por Deus. Você é ministro de Deus. Você é ministra do Senhor. Então você precisa nesse instante estar se apossando dessa palavra. Vemos o caso de Jeremias, vemos o caso de Gideão, vemos o caso de Josué, de Caleb, que lutaram e venceram. Vemos o caso de Abraão, quando Deus falou: olha, Abraão, você vai sair do meio da sua parentela toda, vai sair do meio da sua parentela.
e vai para a terra que eu vou te mostrar. E lá eu te farei prosperar. Lá no deserto, Deus deu ovelhas, Deus começou a dar gado, Deus começou a dar fazenda a Abraão. E hoje tem uma geração rica chamada a nação de Israel, muito rica, porque foi promessa de Deus, por causa da obediência. Nós vemos também o caso de Elias. Elias foi um grande homem, foi chamado, Deus deu vitória. Eliseu estava lá cuidando de bois, quando Elias foi tocado por Deus para chamar Eliseu. Eliseu foi, mas arrastou os bois, seguiu a Elias. E por final o que aconteceu? Eliseu fez um dobro de milagres do que Elias fez na face da terra. Deus tem te levantado, Deus tem te acordado pelas madrugadas, tem te despertado com sonhos proféticos, com muitas coisas. E você precisa se apossar disso. Você precisa entender isso. Entender que o teu Deus é um Deus que não é Deus de confusão, mas é um Deus de chamada, é um Deus de vitória, é um Deus que te capacita, é um Deus que te unge, é um Deus que te levanta hoje. Deus está derramando agora sobre você uma nova unção, a unção de ousadia, unção de conquista do teu ministério. Eu digo uma palavra que está em Isaías 61, olha, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E lembra o que eu falei? A seara é muito grande, poucos são os ceifeiros. Ah, mas eu não sou da denominação A que está na televisão, denominação B. Não, Deus não trabalha com denominações. Deus trabalha com uma denominação que se chama chamada dele para a vida dos pastores, apóstolos, e também com a convicção da salvação. O evangelho há de ser pregado por todas as nações, e não importa por quem, ou além, ou aqui ou acolá, não importa. Deus está procurando pessoas que tenham um compromisso, que tenha o coração voltado para Ele, que busque a Ele, esteja de coração aberto para receber essa mensagem, para receber essa vitória, na qual nós estamos aqui declarando para você através dessa internet. Eu não sei quantas milhares de pessoas estarão escutando isso agora, mas eu sei o seguinte, que Deus me tocou nesta manhã, no começo dessa madrugada, para jogar no YouTube essa mensagem para fortalecer a sua vida, para fortalecer o seu coração. E você vai poder um dia, na sua velhice, dizer como o apóstolo Paulo estava lá nas prisões: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então Deus tem chamado você. Deus chamou Mateus, a alfandegueira, chamou o Dr. Lucas, chamou pescadores, até mesmo um assassino para estar caminhando com ele, chamou várias pessoas para estar fazendo a obra. E você é mais um desses. Tem uma ordenança lá em São Marcos 16, e Deus, através de Jesus, falando: olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eu vos dou autoridade sobre demônios, sobre enfermidades, sobre tudo. Quer dizer, Deus te garantiu a tua chamada. Missionário, missionária de Deus. Você que ainda não conhece o evangelho ainda, mas pode te despertar para isso, para essa chamada que Deus está te dando hoje, está te capacitando. Se Ele permitiu que nós viéssemos aqui para falar também, é com você. E eu digo: venha para Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Deixa Ele usar a tua vida como um baluarte. Não temes em ficar onde estás, mas saia dessa tua posição de arrogância, dessa tua posição de derrota. E levanta a tua cabeça, vai em frente a um novo caminho, a um novo ministério, a uma nova unção caindo sobre a tua vida. Creia nisso, creia na vitória, creia na unção, creia na convicção que Deus está chamando você. Jeremias, lá não tem uma palavra que ele fala, que ele levantaria pastores segundo o seu coração, pessoas que estejam dispostas a pregar o seu evangelho. Eu digo para vocês uma coisa interessante: se fosse para eu escolher entre estar fazendo a obra e no banco como membro, eu preferia estar como membro. Mas Deus me chamou. E sabe o que acontece na minha vida? Já aconteceram várias coisas. Eu cheguei a óbito certa época, com 5 anos de idade, Deus me ressuscitou. Passei por acidentes, passei por uma operação no fêmur, um acidente na perna, e hoje estou aqui para testemunhar para você que quando Deus tem uma chamada, Ele
garante a vitória. Ele garante a libertação. Então abra os teus olhos e veja o que Deus preparou para você. O inimigo pode estar tentando investir, pode estar tentando te destruir, mas Deus é maior. A fome já me alcançou, a depressão já me alcançou, os desafetos já me alcançaram, muitos males vieram sobre minha vida. Mas o que eu posso dizer para você é que hoje estou já em 2 de setembro e estou vencendo, em nome de Jesus. O que passou ficou tudo para trás. E o que Deus me dá hoje é uma nova experiência, é um novo renovo, é uma nova vida, uma nova afirmativa. E eu posso dizer que em Cristo eu sou mais do que vencedores. E declaro na sua vida agora uma chamada forte. Declaro um grande ministério. Levanta-te, levita do Senhor. Levanta-te, profeta de Deus, pregador da palavra. Está lá em Coríntios, que a cada um ele deu dom, mas o Espírito é o mesmo. Deus tem dons para dar para você. Deus tem dons para distribuir para a sua vida. É só você acreditar que Deus em Cristo te abençoe e você segure forte nas suas mãos e diga: até aqui me ajudou o Senhor. E comece a aplaudir a Deus, comece a exaltar a Deus da maneira que Ele quer, da maneira que Ele precisa que você o adore e que você possa o adorar em espírito e em verdade. Sabemos, pois, com certeza, amados, que Deus jamais vai deixar os seus filhos desamparados, nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu quero orar com você. Nesta hora, você pode fechar os seus olhos, você pode curvar sua cabeça aí onde você está, até mesmo do outro lado do YouTube, que eu quero estender as minhas mãos e dizer: meu Deus e meu Pai, nesta hora, Pai, nessa ligeira oração, eu quero interceder pelo meu irmão, pela minha irmã, que está do outro lado agora da telinha. Ó Deus, tomando posse dessa palavra, que vai alcançar milhares e milhões de pessoas ainda. Pai, eu sei que o Senhor, apesar das investidas do inimigo, o Senhor tem sido fiel conosco. O Senhor tem nos dado vitória. Eu declaro a bênção sobre a vida dessa pessoa e determino que a chamada dela vai ser acesa e que ela vai trabalhar para Ti com grande amor, com grande unção e autoridade. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Esta é a palavra do pastor Elias Ramos e do Ministério Vida e Esperança, nossa primeira mensagem lançada no YouTube pelo Ministério Vida e Esperança. A todos, um bom dia, fiquem com Deus.